Bom, nessa aula da disciplina de macroeconomia, nós vamos, nós vamos retomar dois conceitos que nós vimos na aula passada, que é o da desvalorização e da valorização cambial. Lembrando que aqui eu estou usando uma representação de um mercado cambial flutuante, embora efetivamente no Brasil não seja utilizado esse tipo de mercado, é utilizado um mercado que é flutuante com a possibilidade de intervenção do Banco Central, tá? Que é chamada de flutuação administrada ou eh, flutuação suja, tá? Só que como eu falei para vocês, né, é difícil a gente, assim, claro que não é completamente imprevisível, né, mas as intervenções do Banco Central, elas são muito mais discricionárias, ou seja, a critério do Banco Central do que propriamente tem ali alguma regra, né. Claro que a gente sabe que em algumas situações é bem provável que o Banco Central atue, né, então, por exemplo, digamos que a taxa de câmbio começasse a sofrer um aumento, né, e a gente sabe que os números inteiros para a taxa de câmbio, eles são simbólicos, né, então se começasse a ter um aumento da taxa de câmbio, né, ela começasse a aumentar para 5,80, 5,90, eh, chegar em 6 exatamente seria esperado que o Banco Central atuasse, para conter o aumento da taxa de câmbio. Você fala: "Ah, mas qual a diferença, né, de passar de 5,98 para 5,99 ou de 5,99 para 6?" De fato, muda um centavo, mas tem esse efeito simbólico, né, tem um aspecto psicológico envolvido, que é ver um número inteiro, sabe, assim, rompeu a barreira dos 6, né, sabe, você fica por algum motivo a gente fica vendo ali 5 e os seus centavos, né, mas acho que a gente fica vendo 5, né, 5,80, 5,81, 5,82, 5,98, 5,99, então o 5 meio se repete, por algum motivo acho que as pessoas acham que, eh, sabe, assim, como se não estivesse mudando também, né, tem uma coisa meio estranha, que não tem nada de racional, né, quer dizer, talvez tenha uma racionalidade, né, mas é um efeito mais psicológico do que qualquer outra coisa. E aí, se de repente muda do 5,99 para 6, sabe, assim, é simbólico, parece que rompeu uma barreira, né, e aí sim, o mundo vai acabar, sei lá, que as pessoas imaginam, mas elas têm dessas coisas, e aí, por exemplo, situação como essa, o Banco Central, ele atua. Ou então quando tem variações muito elevadas no mesmo dia, né, a taxa de câmbio muda muito, sofre uma variação percentual, assim, intensa, aí o Banco Central também atua, mas aí é muito mais a critério do banco, é muito uma questão muito mais operacional do que a gente está propriamente estudando aqui na disciplina, tá. Então, por isso, como eu disse a vocês, eu não vou incluir aqui, né, na nossa representação a atuação do Banco Central, né, porque ela é uma atuação muito mais operacional e por critérios, do Banco Central do que propriamente critérios que a gente poderia, né, utilizar, assim, eh, de maneira um pouco mais clara. Então a gente vai olhar o que funciona, o que acontece no mercado de câmbio, para poder entender que tipo de consequências essas mudanças na taxa de câmbio podem trazer para o país. E na aula passada nós vimos a situação de desvalorização cambial, né, só que naquela situação que no exemplo anterior, eu falei para vocês: "Olha, o que estava acontecendo é uma saída líquida de capitais do país", né, então agora a gente vai ver uma outra possibilidade, que é o aumento das importações do país, né. Bom, então, por exemplo, pode ser que por causa de uma expansão do PIB, então, bom, por um aumento da produção, possa ocorrer um aumento de importações do país.
Isso acontece por quê, né? Porque algumas fábricas, algumas linhas de produção usam mercadorias importadas como insumos, ou porque não existe oferta dentro do país, ou porque o produto importado ele é mais adequado ali para a produção da empresa, ou são questões contratuais que necessariamente é necessário que se use o insumo importado. Mas o fato é que, independentemente do motivo, existem situações em que, quando as empresas aumentam a produção, elas necessariamente têm que aumentar a importação de insumos. E quando o país está crescendo e as empresas também estão aumentando seus níveis de produção, é natural que ocorra aumento das importações. Então, e aí quando ocorre aumento das importações, o que acontece? Entra mais mercadoria produzida no exterior, dentro do país, tanto para uso como insumo de produção, como para, por exemplo, atender demanda de consumo de pessoas, atender demanda de investimento por empresas, né? Então entram mercadorias. E claro que, conforme entram mercadorias, precisa sair o que em contrapartida e no mesmo valor? Pagamento, né? Então, eu vou comprar uma mercadoria do exterior e eu vou pagar quem me vendeu. E aí esse pagamento vai ter que ser, não vai ser feito em reais, vai ser feito em moeda estrangeira, e aqui estou usando o dólar, né? Então, o que que acontece? Quando aumentam as importações do país, por consequência, vai ter uma saída de capitais do país, vai ter uma saída de moeda estrangeira do país. Só que aí quem comprou essas mercadorias tem toda sua receita dentro do país, naturalmente, tem toda a sua receita em reais, mas precisa pagar em dólares. Bom, então vai ter que fazer o quê? Vai ter que ir e vai ter que comprar dólares para poder fazer esse pagamento, né? Bom, então esses importadores, eles vão ter que pegar seus reais e comprar dólares, né? Então eles vão lá e eles vão demandar dólares no mercado cambial. E, especificamente, né, o que que vai acontecer? Eh, Já existe uma demanda no mercado cambial, em adição a essa demanda, por conta de um aumento de importações, nós vamos ter um aumento da demanda por moeda estrangeira, nesse caso o dólar, no mercado cambial. Então, ou seja, vamos ter uma expansão da demanda por dólares. Então, aqui no caso, né, por conta do aumento dessas compras, vamos ter uma expansão de demanda por dólares. Se a oferta de dólares ficar constante, né, ou seja, permanece inalterada, que é o que a gente faz naquela análise chamada de ceteris paribus, né, só para a gente entender o efeito isolado do, do que aconteceu, né? Então, o aumento das importações do país vão gerar um aumento de demanda por dólares, que no mercado cambial vai fazer o quê? Na taxa de câmbio inicial, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma demanda maior do que a oferta para essa taxa de câmbio. Ou seja, eu vou ter um excesso de demanda por dólares, né? Ou seja, eu vou ter mais intenções de compra de dólares do que dólares para serem vendidos. Então, o que que vai acontecer? Os compradores, tanto os ofertantes, né, eles fazem suas ofertas, né? Não sei se vocês já viram como que funciona o mercado de câmbio, mas é muito parecido com o mercado de ações. É assim, diferentes pessoas que têm o que está sendo vendido, né, que no caso aqui são dólares, fazem suas ofertas, né, e colocam lá através de mecanismos de internet, por exemplo. Você vai lá e fala assim: olha, eu tenho US$ 50.000 e aceito vender a R$ 5,43. Aí outra pessoa tem lá é, US$ 80.000 e ela aceita vender a R$ 5,39, né? Então é como se fosse uma grande feira, que aí as pessoas chegam com seus dólares e dizem quanto que eles aceitam, a que preço eles aceitam vender, né?
Desde pessoas que precisam vender mais rapidamente, então colocam preços mais baixos, e até pessoas que estão assim: "Ah, eu aceito vender meus dólares, mas como eu não estou precisando, eu vou colocar um preço alto. E aí se alguém pagar, leva, se não pagar, fica comigo". Então é mais ou menos isso. E aí como todo esse mercado, né, está organizado eletronicamente, então as diferentes pessoas colocam suas ofertas e o próprio mercado tipo, faz uma fila de pessoas, faz uma fila de ofertas, né? Então aparecem primeiro ali no lado de venda as ofertas com um preço de dólar mais baixo, né? Então, por exemplo, entra primeiro todo mundo que está oferecendo vender dólares a 5,34, e aí obedecendo a ordem, né, de chegada ali da oferta de venda. Aí acabou todo mundo de 5,34, ok, agora vamos enfileirar todo mundo que ofereceu a 5,35. Depois enfileira todo mundo que é 5,36, 5,37, 5,38, né? Então você vê, ó, conforme você vai enfileirando ali as ofertas, sempre da menor para maior, a gente vai tendo ali a configuração de oferta do mercado cambial. Já no lado da demanda é o oposto, porque é quem está comprando. E aí quem está comprando, geralmente, eles são enfileirados dos maiores ofertas para as mais baixas. Então tem alguém lá que fala assim: olha, eu compro dólares, eu pago 5,30. Aí outro paga 5,29, então ele fica abaixo. Vem outros que estão pagando 5,20, querem pagar 5,28, comprariam pagando 5,28, entram abaixo, 5,27 abaixo, 5,26 e assim sucessivamente. Então aí a gente na demanda vai fazendo uma fila que vai da maior oferta para menor. Só que aí no caso o que aconteceu? Houve um aumento da demanda por dólares. Então esses compradores que precisam comprar os dólares para poder pagar as importações que foram feitas, eles vão começar a comprar, né? Então, todas as ofertas a taxa de câmbio inicial, elas vão ser compradas, aí vai sobrar o quê? Os dólares oferecidos a um preço um pouco mais caro, que também vão ser demandados. Vai sobrar o quê? Os dólares que estão um pouquinho mais caro ainda, que vão ser comprados, e aí os compradores vão comprando, 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 até que, né, todas as necessidades ali de compra elas fiquem satisfeitas, mas claro que não todas as necessidades que existiam a essa taxa de câmbio inicial, né? Porque conforme os dólares foram sendo comprados, só foram ficando dólares mais caros, né? Que tinham um valor um preço em reais mais caros. E aí alguns importadores podem falar assim, bom, eu vou esperar um pouco para comprar, porque eu preciso pagar de fato minhas importações, mas como eu ainda tenho um prazo, eu vou esperar um pouco porque eu acho que ele pode baixar, então eu vou esperar. Então algumas pessoas desistem de comprar, né? Então toda essa demanda que existia nessa quantidade maior, alguma quantidade acaba sumindo do mercado, né? Porque são pessoas ali que não têm uma necessidade tão imediata de comprar os dólares, então eles acham que está caro, eles esperam mais, então eles retiram as suas ordens de compra, né? É, e não vão comprando os dólares tão ofertados. Bom, mas com isso tudo acontecendo, em algum momento vai ocorrer uma estabilização entre as intenções de compra e as ofertas de venda, de forma que eh, aí uma certa quantidade maior de dólares acaba sendo vendida e comprada no mercado e a taxa de câmbio sofre uma elevação, que é o que nós chamamos de desvalorização cambial, né? E chama desvalorização por quê? Porque eu preciso dar mais reais para comprar $1, né? Então, $1 que antes valia R$ 5, com todo esse movimento, ele passou a valer R$ 5,50, né? Então, o dólar ficou mais caro, quer dizer então que o real ficou mais barato, o real ficou mais desvalorizado em relação ao dólar, né? Então, por isso que se chama desvalorização cambial, que é o aumento da taxa de câmbio nominal. Bom, agora, quando a taxa de câmbio sofre uma desvalorização, isso traz consequências, tá? Uma delas é que
isso reduz o valor da riqueza em moeda estrangeira. Então vamos ver a seguinte situação. Suponha que ocorra uma entrada de capital no país no valor aqui de US$ 100.000. Tá? Não importa de que país que veio, não importa qual é a finalidade, o destino desses US$ 100.000, né, se eles vão ser aplicados em títulos da dívida do governo, se vão ser aplicados em ações, se vai ser emprestado para um banco, é, não importa. Mas o fato é que, né, entraram US$ 100.000 no país. Isso é uma riqueza externa, tá? Alguém do exterior lá tem US$ 100.000 e trouxe para o Brasil. Bom, aí digamos que a taxa de câmbio, no momento em que esse capital entrou no país, né, e ia ser convertido em moeda nacional, né, porque não vai poder usar esses dólares para fazer transações aqui dentro do Brasil, vai ter que fazer o quê? Vai ter que trocar os dólares por reais. E na troca vai ter que ir no mercado cambial. Aí digamos que a taxa de câmbio, no momento da troca, fosse de R$ 2 para cada dólar. Né? Ou então, qual é o valor em reais dessa riqueza de US$ 100.000? Bom, então a gente tem que fazer a seguinte conta, né? Eu vou ter ali US$ 100.000 para ser convertido em reais. Então eu sei que cada dólar vale R$ 2. Então, portanto, US$ 100.000, né, com cada dólar valendo R$ 2, US$ 100.000 vão valer R$ 200.000. Né? Bom, então US$ 100.000 entrando no país, com cada dólar valendo R$ 2, né? Então, na conversão, os US$ 100.000 eles vão passar a ser R$ 200.000. Bom, digamos que esses R$ 200.000, então, eles foram aplicados, tá, numa aplicação, sem me importar aqui com o período da aplicação e tal, né? Mas foi aplicado e com um rendimento de 10%. Tá? Bom, então, transcorrido ali o período da aplicação, e dado que a taxa de juros ali da aplicação como um todo era de 10%, então no final do período da aplicação, esses R$ 200.000, eles passaram a valer quanto? Eles passaram a valer R$ 220.000. Né? Porque eu tenho ali no final da aplicação a devolução do capital que foi aplicado e o acréscimo do juro que foi gerado pela aplicação. Né? Então, 10% aqui de 200 é 20.000. Então, eu tenho lá, no final da aplicação, R$ 220.000. Bom, e aí, ao final da aplicação, digamos que, né, acabou a finalidade pela qual essa riqueza de US$ 100.000 veio para o país, e aí o dono, né, desse dinheiro falou: olha, eu vou levar esse dinheiro de volta para o meu país de origem. Só que aí, digamos que aconteceu, né, entre o momento que ele aplicou o dinheiro e o término da aplicação, ocorreu uma desvalorização cambial, de maneira que, quando esse investidor estrangeiro vai levar o dinheiro de volta para o seu país de origem, a taxa de câmbio ela passou a ser de R$ 2,50 para cada dólar. Bom, só que agora, como ele quer levar o dinheiro de volta, o que ele vai ter que fazer? Ele não adianta ele levar em reais, né, porque não vai poder usar lá no seu país de origem, ele vai ter que trocar os reais por dólar. Só que quando ele vai trocar os reais por dólar, ele vê que ele vai ter que dar R$ 2,50 para comprar um dólar. Bom, então
quanto que é o valor de R$ 220 mil em dólares, dado que a taxa de câmbio é R$ 2,50 por dólar. Então agora, cada R$ 2,50 valem $1. Né? Então, o que eu tenho que fazer agora? Quando eu vou converter reais para dólares, eu tenho que dividir pela taxa de câmbio. Aqui, ó, na conversão de dólares para reais, por que eu tenho que multiplicar? Porque eu vou ter que converter algo que está em dólares para algo que está em reais. Bom, então eu tenho que multiplicar, né? Porque, ó, repara que aqui no denominador eu tenho os dólares, e aí eu corto o dólar com dólar e fica só reais. Agora, quando eu vou converter reais para dólares, né? Então é como se eu passasse aqui essa taxa de câmbio, que ela está multiplicando do lado esquerdo, eu passo para o lado direito, então eu vou passar dividindo, né? E além disso, eu vou ter que eliminar reais. Então, eu tenho que fazer o quê? Se eu dividir pela taxa de câmbio, ó, eu tenho reais no numerador e eu tenho reais aqui, ó, no numerador desse denominador. Então, eu vou cancelar reais com reais, o dólar está dividindo o denominador, então ele passa, né, lá para o termo de cima. Então agora, se eu fizer esse cálculo, então os R$ 220 mil, eles valem quantos dólares? Eles valem 88 mil dólares. Então veja só o que aconteceu aqui. A riqueza, ela teve um aumento em reais? Sim, ela teve. Ela aumentou de R$ 200 mil para 220 mil, porque ela foi aplicada a 10%. Ok. Só que entre a entrada do dinheiro no país e a saída, teve uma desvalorização da taxa de câmbio. E aí o que aconteceu com a riqueza em moeda estrangeira? Ela era de 100 mil dólares e ela passou a ser de 88 mil dólares. Então é isso que a desvalorização cambial faz. Ela reduz o valor da riqueza em moeda estrangeira. Então veja que quando um investidor estrangeiro traz dinheiro para o país, se ele estiver esperando, né, que haja uma desvalorização cambial, é natural que ele procure sair antes, ele procure tirar o dinheiro do país antes da desvalorização. Né? Por quê? Porque senão pode acabar acontecendo isso que aconteceu com esse aqui. Ó. Ele entrou com 100 mil dólares e voltou com 88 mil dólares. Quer dizer, ter colocado o dinheiro no Brasil para ganhar esses 10% de rendimento em reais, para ele custou quanto em dólares? Custou 12 mil dólares. 12 mil em 100 mil, ele perdeu quanto? 12%. Tá? Então, investidores estrangeiros, quando percebem que vai ter uma desvalorização da taxa de câmbio, e eles já estavam programando tirar o dinheiro do país, eles tentam tirar o quanto antes, para justamente tentar não ser pegos ali pela desvalorização cambial, porque desvalorização cambial, ela diminui o valor da riqueza em moeda estrangeira. Claro que aqui eu pus um exemplo bem drástico, né, para mostrar isso, né, que olha, o cara veio, ganhou 10% em reais, só que ele acabou no final das contas perdendo 12% em dólares. Né? E como para ele o que importa é a riqueza em dólares, né, porque ele mora fora do Brasil, ele está fora do país, então no final das contas ter trazido o dinheiro para o país não foi um bom negócio, foi um mau negócio para ele. E isso também afeta a riqueza interna, que também tem o seu valor reduzido em moeda estrangeira. Né? Então, não é somente uma riqueza que já está no exterior que é afetada dessa forma pela desvalorização cambial. Então, por exemplo, vamos pensar alguém aqui dentro do país. Tá? Aqui dentro do país, imagine que alguém tenha 1 milhão de reais. Né? Tem 1 milhão de reais e que a taxa de câmbio seja de R$ 2 por dólar. Né? Então, nesse caso, quanto que é o valor desta riqueza de 1 milhão de reais em dólares?
Então veja aqui, né, a pessoa tem lá 1 milhão de reais, cada R$ 2 vira $1, né? Então, agora eu vou fazer como, né? Como eu quero converter reais para dólar, eu vou dividir o valor em reais pela taxa de câmbio. Então, eu vou ter lá meus 1 milhão de reais dividido pela taxa de câmbio, e aí 1 milhão de reais a essa taxa de câmbio de R$ 2 para $1 valem 500 mil dólares. Ok, né? Então, a pessoa que tem 1 milhão de reais equivalendo a 500 mil dólares para essa taxa de câmbio aqui de R$ 2 para $1. Bom, digamos que ocorra uma desvalorização cambial e a taxa de câmbio ela ela passe a ser, aqui está 2 pontos, era para ser igual, ela passe a ser R$ 2,50 para cada dólar, né. Aí a pergunta é: qual é o valor desta riqueza de 1 milhão de reais em dólares para a nova taxa de câmbio? Então aqui no caso, a gente vai então dividir 1 milhão de reais pela taxa de câmbio, o que vai dar então que valor em dólares? Ela vai passar a valer 400 mil dólares. Então repara, que a taxa de câmbio faz isso com não só, ela desvaloriza lembrando sempre que é em moeda estrangeira, ela desvaloriza tanto uma riqueza externa que veio para o país e vai sair, quanto a nossa própria riqueza medida em moeda estrangeira, né. Então por isso que, existem algumas pessoas que defendem, né, eh, as pessoas deveriam fazer aplicações no exterior, dado que, é uma tendência relativamente natural de que a taxa de câmbio do real para o dólar, sofra desvalorização. Então, o que vai acontecer com o passar do tempo é que a nossa riqueza em reais, ela vai valer menos em dólares, né. Essa tendência de desvalorização da taxa de câmbio tem algumas explicações. Uma delas, decorre de uma questão de diferença de produtividade entre os países, né. Então, o países, né, mais desenvolvidos, como Estados Unidos, Alemanha, Coreia do Sul, Japão, Suíça, Dinamarca, Canadá, uma série deles, eles é algo que está ligado ao que se chama de maior grau de desenvolvimento econômico, é um aumento da produtividade mais acentuado, né. Então, o aumento da produtividade mais acentuado, o que que significa, né? Que a produtividade aumenta, mais rapidamente do que em outros países, como por exemplo é o que acontece no Brasil, né, e países menos desenvolvidos, como todos os países aqui da América do Sul, da América Central, da África, alguns países da Europa, né, como Romênia, Hungria, que mais? Bulgária, né, os países menos desenvolvidos. Então o que acaba acontecendo? O fato de um país ser mais produtivo, significa que ele produz mercadorias com menos custo, né, então é como se fosse assim, né, vou dar um exemplo absurdo. Você imagina que nós temos 2 automóveis, eh, e para produzir um país desenvolvido, custe um valor. Para produzir aqui no país, no Brasil, por exemplo, custe o dobro, né. Então, o o mesmo dinheiro que aqui no país compraria um carro, em outro país, lá nesse país desenvolvido, ele compraria 2, 2 desses mesmo carro, né. Então, como a gente tem que fazer uma troca, né, equivalente, a gente acaba tendo que
entregar mais dinheiro para ter a mesma coisa, né? Então, por exemplo, eu vou pegar como assim, em termos de custo, né? Lá eu produzo 2 carros, aqui eu produzo um. Então, como o carro é igual, né? Então, enquanto quem está lá no exterior, nesse país, paga ali, digamos, metade do preço por um carro, eu, como estaria trocando um carro daqui por um carro de lá, eu teria que pagar o preço que eu pago aqui, né? Então, ou seja, o meu dinheiro aqui permitiria eu levar somente um dos 2 carros, metade do que foi produzido, né? Então, com isso, para eu pegar os 2 carros lá do exterior, mas pagando ao preço daqui, eu teria que pagar o dobro, né? Então, ou seja, eu pago o dobro porque eu sou metade produtivo, né? Então é uma relação inversa entre a produtividade relativa dos países e a taxa de câmbio, né? Então, ou seja, quem é mais produtivo tem menos custo de produção. E com isso paga mais barato. Quem é menos produtivo tem mais custo de produção e por isso paga mais caro, tá? Então, uma causa de uma desvalorização natural da taxa de câmbio brasileira é essa, né, que a nossa produtividade não evolui de maneira tão rápida quanto a dos países mais desenvolvidos, tá? Bom, mas aqui, né, o importante é ressaltar isso, né, que a desvalorização cambial, ela vai diminuir o valor da nossa mesma riqueza de 1 milhão de reais em dólares, diminuiu de 500 mil para 400 mil. Então, isso é uma coisa importante, né? A desvalorização cambial ela vai diminuir o valor da riqueza em moeda estrangeira, né? Não importa se essa riqueza estava fora do país, era de um estrangeiro, mas ela entrou no país, ela acaba tendo o mesmo comportamento de uma riqueza interna, né? Se na saída a taxa de câmbio estiver maior, essa riqueza vai perder valor em moeda estrangeira, tá? Claro que, né, isso não é sempre assim. No caso, deixa eu só voltar no caso anterior. No caso de uma riqueza que vem de fora, fica aqui dentro rendendo e depois sai, né? Claro que aqui aconteceu o quê, né? O aumento da riqueza devido à aplicação financeira, ele foi menor do que a desvalorização da taxa de câmbio, né? Então, aqui, ó, enquanto a riqueza cresceu 10% em reais, a taxa de câmbio aumentou de 2 para 2,50, ou seja, ela aumentou 50 centavos em R$ 2, ou seja, aumentou 25%. Tá? Então, por isso, como a desvalorização cambial foi, digamos assim, teve um percentual maior do que o do rendimento da aplicação, por isso que acabou perdendo, tá? Claro que se esse dinheiro tivesse sido aplicado a uma taxa de juros maior do que a desvalorização cambial, aí, bem provavelmente, tá? Não vou dizer que para qualquer valor, mas geralmente não aconteceria isso, né? Mas teria que ter uma taxa de câmbio bem expressiva para poder superar essa desvalorização cambial, tá? Mas é o que geralmente acontece. Então, e veja, mesmo que esse valor não tivesse baixado de 100 mil dólares, né? Poderia ter acontecido o quê? A desvalorização cambial poderia ter anulado completamente esse ganho em reais com essa taxa de juros. Ou seja, a pessoa trouxe 100 mil dólares, deixou aqui dentro do país durante um ano e quando levou de volta 100 mil dólares de novo, né? Então, ou seja, é como se não tivesse feito nada com esse dinheiro, né? Esse dinheiro ficou parado, o que não parece interessante, né? E mesmo que tivesse ganho digamos, 1.000 dólares, né? A pessoa entrou com 100 mil, levou de volta 101 mil, só que aí ela poderia pensar, ué, mas se eu tivesse deixado esse dinheiro no meu próprio país, eu poderia ter ganho 2%, que teria sido melhor do que ter colocado o dinheiro lá no Brasil, né? Então, assim, claro que o que eu estou dizendo aqui não é infalível para todos os valores, todas as possibilidades, tá? Mas é algo que o investidor estrangeiro se atenta muito. Por quê? Porque a hora que ele pôs o dinheiro aqui dentro, aí ele fica igual
a gente, né? Fica com a riqueza em reais, e se houver uma desvalorização da taxa de câmbio, ele pode não somente não ter tanta rentabilidade, ele pode ter uma rentabilidade zero, ou pior ainda, em moeda estrangeira, ele pode até perder dinheiro, né? Que a gente chama de perda de capital. Então precisa ter muita atenção a isso. E nós que estamos aqui dentro, naturalmente, né? eh, Sempre que a taxa de câmbio desvaloriza, isso aqui acontece conosco em moeda estrangeira, tá? Então, assim, também, mas eu nunca vou para o exterior, eu nunca vou morar no exterior, eu nunca vou viajar no exterior. Ok, então, aparentemente não tem muito problema, exceto pelo fato de que, se você comprar mercadoria importada, isso vai tornar sua vida mais cara, né? Então, aí só no caso da pessoa que não compra nada importado, nada, 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 aí realmente não afeta nada. Tá, mas para quem compra alguma coisa importada, de alguma ou de que indiretamente usa algo importado, a vida vai ficar mais cara e aí naturalmente, né, a vida vai ficar pior. Bom, mas além disso, a desvalorização cambial também gera outros efeitos. Um deles, ela estimula o aumento das exportações da mercadoria, caso o preço interno da mercadoria permaneça constante. Como é que isso acontece? Bom, vamos pegar uma situação aqui, né? Então, tem uma mercadoria cujo preço interno é de R$ 100 e a taxa de câmbio é de R$ 4 para cada dólar, ok? Então, tem lá uma mercadoria, ela custa R$ 100 aqui dentro e a taxa de câmbio é R$ 4 por dólar, né? Então, sempre que eu for comprar um dólar, eu tenho que pagar R$ 4. Bom, então qual é o preço dessa mercadoria convertido para dólares, né? Ou seja, o preço da mercadoria no mercado externo, no mercado internacional. Então, eu vou simbolizar esse preço no mercado internacional por P asterisco. Tá? É relativamente comum em economia, livros de economia, quando a gente está falando do mercado internacional, usar o asterisco. Tá? Meio virou uma convenção. Se olhar livros, por exemplo, ou às vezes sites, você vai ver isso geralmente dessa forma. Ou seja, uma variável que está com asterisco quer dizer que é a variável relativa ao mercado internacional ou ao ambiente internacional. Então, no caso aqui do preço da mercadoria, né, é o preço que essa mercadoria tem no mercado internacional, que nada mais é do que o preço da mercadoria em dólares, né? Bom, então, de novo, aqui eu estou fazendo uma conversão de algo que está em reais para dólares. Então, como a nossa taxa de câmbio ela é reais por dólar, então eu divido o preço pela taxa de câmbio, né? Então, quanto que é o preço da mercadoria que aqui dentro do país custa R$ 100, no mercado internacional, em dólares? Então, eu vou dividir os R$ 100 ali pela taxa de câmbio, né, que é R$ 4 por dólar, e isso vai fazer com que o preço dessa minha mercadoria seja de US$ 25. Tá? Bom, então vamos supor, né, que o preço da mercadoria aqui dentro continua o mesmo, tá? Não mudou nada ali para a empresa produtora, não teve nenhuma mudança de tributo, não teve nenhuma mudança de preço dos insumos, não aconteceu nada, ficou tudo igual ali para as empresas produtoras, mas houve uma desvalorização da taxa de câmbio, que passou a ser de R$ 5 por dólar, em vez de R$ 4 por dólar, que era o que acontecia antes, né? Então, não importa o motivo, né, houve um aumento da taxa de câmbio, que é o que se chama de desvalorização cambial, ou seja, eu preciso dar mais reais para comprar cada dólar. Bom, então, eu supor que passou para 5, né?
E o preço da mercadoria aqui dentro, de R$ 100, continua o mesmo. Ou então, quanto que passou a ser o preço dessa mercadoria para a nova taxa de câmbio, né? Então a mercadoria continua tendo seu preço em R$ 100, a taxa de câmbio passou a ser R$ 5 por dólar. Então aqui no caso, a gente vai fazer a conta de que maneira, né? De maneira semelhante ao que foi feito antes, só que agora com a nova taxa de câmbio. Opa. Então, a gente vai ter os R$ 100 dividido pela nova taxa de câmbio, quer dizer que agora o preço da mercadoria em dólares passou a ser de $20, né? Então, ou seja, repara, ó, o preço da mercadoria aqui dentro ficou o mesmo, a taxa de câmbio mudou, e isso fez, ela desvalorizou, né? Agora, não é mais R$ 4 virava $1, mas cada R$ 5 virava $1. Isso fez com que o preço da mercadoria no mercado externo caísse de $25 para $20, né? Então, ou seja, houve um barateamento do preço dessa mercadoria em dólares, e aí, como essa mercadoria ficou mais barata para os compradores externos, né, os demandantes externos, então o que isso deve, essa mudança de preço provocada pela desvalorização da taxa de câmbio deve gerar um aumento na demanda por exportações da mercadoria, né, ou seja, aumento da compra por parte de estrangeiros, o que vai ter como uma das consequências é que com os estrangeiros comprando mais dessa mercadoria, vamos ter menos dessa mercadoria para ser vendida no mercado interno, né? Então a gente vai ter o quê? Uma redução da oferta agregada da mercadoria aqui dentro do país, né? Ou seja, a mercadoria vai ser mais comprada por compradores estrangeiros, e isso vai fazer com que sobre um pouco menos dessa mercadoria aqui para ser vendida dentro do país. E aí, naturalmente, né, o que acontece com essa diminuição da disponibilidade dessa mercadoria dentro do país, vai provocar então uma queda da oferta agregada, que vai pressionar, vai fazer com que o preço dessa mercadoria aqui dentro do país aumente, por uma simples questão de redução de oferta. E esse fato, ele vai acabar sendo, como eu diria, reforçado por algo que vai acontecer nas empresas, que é o seguinte. Então, ou seja, a desvalorização cambial, ela vai estimular o aumento das exportações, né, porque as exportações vão ficar, a mercadoria exportada vai ficar com preço em dólares menor, então vai aumentar a exportação da mercadoria. Com isso, eu vou ter mais destino de produção, quer dizer, vou ter mais compra da produção interna por estrangeiros, o que vai reduzir a oferta agregada da mercadoria aqui para dentro do país. E isso, né, uma redução da oferta, vai provocar alguma inflação, ou seja, vai provocar aumento do índice geral de preços. Isso vai ser reforçado pelo fato de que, para as empresas que exportam, vai aumentar o ganho com exportações, né? Então aqui eu fiz um caso em que o preço da mercadoria fica mais barato no exterior, né? Agora, nós vamos ter um efeito também provocado pelas mercadorias que têm o preço determinado no mercado internacional, né, que é o caso das chamadas commodities, como, por exemplo, o preço do café, o preço da soja, do minério de ferro,
da carne bovina, né? Então, embora o Brasil, por exemplo, seja um grande produtor dessas mercadorias, mesmo assim não consegue determinar o preço no mercado internacional, né? Então, são mercadorias que geralmente têm uma determinação em mercado internacional, né? Porque o comércio mundial dessas mercadorias é muito grande, muito intenso, envolve um número muito grande de países e, naturalmente, de empresas, né? Quem de fato executa todo esse comércio, todas essas compras e essas vendas, né? Agora, olha só o que acontece para uma empresa que vende uma mercadoria é, com um preço determinado no mercado internacional, né, que é o caso das commodities. Então, digamos que o preço no mercado internacional dessa mercadoria seja 25 dólares, tá? E que a taxa de câmbio seja R$ 4 por dólar. Bom, então, né, só que a empresa produz essa mercadoria, ela vende para o mercado externo, né, e esse preço está fixado ali, está determinado no mercado internacional por 25 dólares. Ok, só que depois ela vai trazer esse dinheiro para o Brasil. Quando ela trouxer, ela vai converter, né? Esse pagamento de 25 dólares vai ter que ser convertido para reais para poder depois ser depositado para a empresa. Bom, então, quanto que é o preço dessa mercadoria, quanto que é o preço dentro do país, preço interno, dessa mercadoria que no mercado internacional tem o preço de 25 dólares. Bom, então aqui como eu vou converter dólares para reais, aí agora eu multiplico o preço no mercado internacional pela taxa de câmbio. Tá? Então, eu vou ter ali, eu vou ter 25 dólares, sendo que cada dólar vira R$ 4. Tá? Bom, então fazendo essa conta, essa mercadoria que tem o preço no mercado externo de 25 dólares, a taxa de câmbio de R$ 4 por dólar, ela tem um preço dentro do Brasil de R$ 100. Bom, aí também, não importa por quê, mas digamos que ocorra uma desvalorização da taxa de câmbio, né? Ah, perdão, antes disso. Aí veja, o que é a receita unitária de venda com exportação dessa empresa? Vou chamar de RU, tá? Que é a receita unitária. A receita unitária é o próprio preço. Ou seja, é quanto que a empresa recebe quando ela vende uma unidade da mercadoria. Bom, como o preço unitário, o preço de cada unidade em moeda nacional é R$ 100, quer dizer que a receita unitária de venda com exportação é de R$ 100, ou seja, é igual ao preço interno, né? Ou seja, o preço internacional convertido pela taxa de câmbio. Então, cada unidade da mercadoria que ela vende a 25 dólares, com essa taxa de câmbio, ela ganha R$ 100 de receita. Tá? Agora, digamos que ocorra uma desvalorização da taxa de câmbio. Essa taxa de câmbio passa a ser de R$ 4 por dólar, passa a ser de R$ 5 por dólar. Tá? E o preço da mercadoria no mercado internacional continua sendo de 25 dólares. Tá? Então, ou seja, nada mudou no mercado internacional, o que mudou foi a taxa de câmbio do país. Bom, o que vai acontecer? Primeira questão, qual é o preço interno dessa mercadoria para a nova taxa de câmbio? Então, preço externo, eu vou ter que pegar o preço externo e multiplicar pela taxa de câmbio, né? Porque eu quero converter algo que está em dólares, eu quero passar para reais. Então, agora eu multiplico. O preço do mercado externo dessa mercadoria é de 25 dólares. Segundo a taxa de câmbio, cada R$ 5, cada dólar vira R$ 5. Bom, então, eu vou fazer como? Eu vou pegar os 25 dólares
cada dólar vira R$ 5, então eu multiplico 25 por 5, e agora, o que aconteceu com o preço da mercadoria exportada em moeda nacional, que é a receita unitária que a empresa de fato tem para cada unidade que ela vende dessa mercadoria. Passa a ser de R$ 125. Então veja, o preço no mercado internacional continuou o mesmo, a taxa de câmbio, ao sofrer uma desvalorização, faz com que a receita unitária de venda que a empresa tem com exportação aumente. Bom, então o que isso vai fazer? As empresas, elas vão ficar, digamos, muito mais interessadas em vender a mercadoria no mercado externo, em vez de vender dentro do país, né? Por quê? Vendendo fora, ela tem mais receita. Bom, então, o que isso vai gerar, né? A empresa vai falar, vai pensar, pô, é mais negócio vender para o exterior, porque só por causa da mudança na taxa de câmbio, o que eu recebo em reais aumentou, né? E como a única mudança mencionada na economia foi a desvalorização da taxa de câmbio, isso quer dizer o seguinte, que o preço que essas empresas vendiam a mercadoria no mercado interno continuou o mesmo. Bom, então ela vê assim: olha, no mercado interno, cada unidade que eu vendo, eu continuo ganhando como eu ganhava antes, ficou tudo igual. Mas cada unidade que eu vendo para o mercado externo, agora eu tive um aumento de 25%, né, ou seja, eu ganhei R$ 25 a mais em 100 que eu já ganhava. Bom, então, né, se os custos de produção continuaram o mesmo, a empresa ela tem muito mais lucro exportando do que vendendo aqui dentro. Então, a empresa vai fazer o quê? Ela vai tentar vender o máximo que ela puder para o mercado externo, né? Bom, e com isso, que isso vai gerar o quê? Isso vai gerar um desvio de produção para o mercado externo, ou seja, as empresas que podem vender para exportadores, elas vão preferir vender para exportação do que vender para venda aqui dentro do país. Por qual motivo? Porque se vender para exportação vai ganhar mais dinheiro. Bom, com isso, o que vai acontecer também? Vai haver o maior destino de produção para o mercado externo, consequentemente, vai haver um menor destino de mercadorias para o mercado interno, então vai haver uma diminuição da oferta agregada da mercadoria no país, e aí isso vai afetar todas as mercadorias, né? Não somente uma, vai afetar muitas mercadorias, então teremos uma redução da oferta agregada dentro do país, o que por si só já vai gerar um aumento de preços. E além disso, olha só o que acontece também. Um vendedor interno, né, como por exemplo uma grande rede de supermercados, de atacado, por exemplo, ela vai querer continuar comprando essa mercadoria do produtor para vender aqui dentro, porque é assim que ela ganha dinheiro. Só que quando ela chega lá no produtor, o produtor fala, ok, eu te vendo, né? Então suponha que era R$ 100, a mercadoria custava R$ 100, tanto para exportação quanto para venda aqui dentro do país. Com o aumento da taxa de câmbio, vender para fora passou a dar um retorno de R$ 125, enquanto que o preço aqui dentro continuou em 100. Então esse produtor vai chegar e vai falar o seguinte para o distribuidor interno, para o comercializador interno. Ele vai falar, olha, eu vendo para você, só que você vai ter que me pagar o mesmo preço que eu recebo quando eu exporto. Porque senão, para que eu vou vender para você, né? Se eu posso exportar e ganhar mais dinheiro. Então você vai ter que cobrir esse preço, você vai ter que pelo menos igualar esse preço. Então o que acaba acontecendo? Nessa necessidade dos vendedores internos, né, dos distribuidores, ou mesmo a própria empresa, né, falando, tá bom, eu vendo aqui dentro, só que eu vou vender para o mesmo preço que eu obtenho vendendo, exportando. Então o que isso vai acontecer?
não somente as empresas vão encarecer os produtos para vender aqui dentro, mas para elas venderem para distribuidores internos, elas vão exigir que eles paguem o mesmo preço que ela recebe com a venda na exportação. Então isso vai provocar o quê? Um encarecimento da mercadoria dentro do país, da mercadoria produzida dentro do país, o que vai aumentar o índice geral de preços, vai provocar alguma inflação aqui no país. Isso foi o que aconteceu com a inflação que começou a ser gerada no ano passado, né? Porque depois que teve o começo da suspensão das atividades por conta da pandemia, começou a haver inflação. E a inflação estava muito concentrada em alimento. E por que aconteceu isso? Bom, porque, né, com a pandemia, tal, houve uma forte desvalorização cambial e o Brasil exporta muito alimento: arroz, feijão, trigo, soja, carne. E o que aconteceu foi exatamente isso, né? Os produtores brasileiros, podendo vender para o exterior, ganhariam mais dinheiro. Então, o que acabou acontecendo? Houve um desabastecimento do mercado interno, né? Ou seja, uma redução da oferta dessas mercadorias dentro do país. E além disso, né? Aí quando os grandes redes de supermercado iam comprar, os produtores falavam: olha, eu vendo para você, mas você tem que cobrir, você tem que igualar o preço do mercado externo. E aí esses preços aumentaram, né? Porque era muito curioso, né? Você falava: meu, como é que está tendo inflação? Porque assim, as atividades estão sendo suspensas, as pessoas estão perdendo emprego, outras estão perdendo renda. Ué, então tudo estava jogando para uma queda de demanda agregada, né? Ou seja, as pessoas vão ter uma redução de renda, elas diminuem demanda. Eh, as empresas também não fazem investimento, reduz demanda agregada. Outras perdem emprego, pessoas perdem emprego, empresas reduzem atividade. Então, assim, é só queda de demanda agregada. Como é que estava tendo inflação? Estava tendo por causa disso. Porque apesar do menor volume de compras, também estava tendo uma retração de oferta e as empresas nacionais, né, que vendiam essas mercadorias, estavam tendo que cobrir um maior preço que os produtores estavam recebendo do mercado externo. E aí foi gerada uma inflação com grande apoio nos alimentos, mesmo durante a fase de suspensão das atividades da pandemia, né? E claro, né, a empresa privada, ela está olhando sua operação, né, sua receita, então ela olha para os 2 mercados. Ela fala: "Opa, mercado internacional me dá mais retorno, é para lá que eu mando mercadoria". Aí alguém aqui dentro quer comprar, bom, vai ter que cobrir o preço, né. Então foi isso que aconteceu. E além disso, a desvalorização cambial também gera um outro efeito, que é ela estimula agora a redução de importações de mercadorias. Sobretudo as mercadorias que têm um preço determinado no mercado internacional. Por que isso acontece? Então vamos pegar o caso, tem uma mercadoria cujo preço é US$ 25, né, uma mercadoria importada cujo preço é US$ 25. Bom, e digamos que a taxa de câmbio seja de R$ 4 por dólar. Aí a questão é, quanto que é o preço dessa mercadoria aqui dentro do país? Então o preço de importação é US$ 25, cada dólar vira R$ 4, né? Então, se um dólar vira R$ 4, US$ 25 vão virar 25 vezes 4. Então, ou seja, o preço dessa mercadoria no mercado interno, no Brasil, é R$ 100. Aí digamos que aconteça uma desvalorização cambial. A taxa de câmbio passa a ser 5, né? Bom, então é assim, antes cada dólar virava R$ 4, agora cada dólar vira R$ 5. Bom, então quer dizer que
Agora, cada dólar vira R$ 5, então, então 25 dólares vão virar quantos reais? Vão virar 25 vezes 5. E aí essa mercadoria importada, perdão, o preço dessa mercadoria importada no mercado interno, em reais, vai passar a ser R$ 125. Ou seja, a mercadoria importada ela fica mais cara por causa da desvalorização da taxa de câmbio. E aí, com isso, naturalmente, com a mercadoria importada ficando mais cara, né, o preço da mercadoria importada aumentando, o que vai acontecer é uma redução da demanda por mercadorias importadas, né, porque elas vão ficando mais caras, as pessoas vão comprando menos. Então, tem uma queda de demanda por importações, então a desvalorização cambial acaba gerando uma redução das importações, né, porque a desvalorização cambial encarece a importação, o encarecimento da importação reduz as compras de mercadorias importadas. Porém, né, como eu falei para vocês, existem importações que são indispensáveis, que não tem como não fazer, né? Porque, por exemplo, para produzir algumas mercadorias, necessariamente tem que usar aquela mercadoria importada. Por causa disso, o que acontece? Né? Pensa assim, é uma mercadoria que eu não posso deixar de comprar. Bom, então se você não pode deixar de comprar, a única coisa que vai acontecer é que antes você pagava 100, agora você vai ter que pagar 125. Vai custar mais caro, porque o preço dessa mercadoria aumentou em reais. Bom, então o que isso vai trazer para o país? Vai trazer inflação de custo. Né? Por quê? Porque aí eu estou falando das mercadorias que têm importação indispensável, né? Como, por exemplo, petróleo. O Brasil, um país que, embora a produção seja mais que suficiente em barris para atender as necessidades brasileiras, o nosso petróleo não é bom para fazer os produtos que nós usamos, os derivados do petróleo. Então, o que o Brasil faz? O Brasil, ao mesmo tempo, ele exporta petróleo e ele importa petróleo, né? E sempre é assim que acontece. Só que aí nessa, o que acaba acontecendo? Né? A desvalorização cambial, o nosso petróleo, ele acaba tendo um preço reduzido no exterior, só que o petróleo que a gente importa, ele tem um preço aumentado no interior, em reais. E aí essas importações, elas vão fazer o quê? Por causa da desvalorização cambial, elas vão trazer, é como se elas trouxessem uma inflação para dentro do país. E aí a gente vai ter uma inflação de custos. Que foi algo que também aumentou a inflação observada no período ali mais drástico da pandemia. Porque né, muita atividade suspensa, ok, mas muita atividade funcionando, principalmente atividade industrial, que precisa usar mercadoria importada, necessariamente. Bom, aí, né, com a desvalorização da taxa de câmbio, o que aconteceu? Essas mercadorias ficaram mais caras, tinha que produzir, só que o custo de produção aumentou, trouxe uma inflação de custos. Só para vocês terem uma ideia disso, então tem um índice de preços que é chamado IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado. Ele é uma composição de um índice de preços de construção civil, que é o INCC, tá? Que participa com 10% na composição. É um índice de preços ao consumidor, que chama IPC, Índice de Preços ao Consumidor, que participa com 30% na composição, e um índice de preços ao produtor, que e é um preço em atacado também, que é o IPA, que participa do índice com 60%. O IGPM está apresentando uma inflação em 12 meses de 30 e poucos por cento, de 31% aproximadamente. Enquanto que o IPCA, que é um índice puramente de consumidor, está em 6%, um pouco acima de 6%.
E quando a gente olha o IGPM, quem está concentrando, quem é o grande responsável por esses 30 e poucos por cento de inflação em 12 meses? É o IPA, que é o preço em atacado, é como se fosse um preço em produtor. Então, assim, o que que nós temos? Uma grande inflação ali em atacado e produtor, 30%, que em consumidor ainda é 6%. Então nós temos basicamente aí represado uns 24%. Por que que não chegou na gente? Né? Porque ó, é inflação de custos por causa de uma desvalorização cambial. E também temos esse fenômeno de um aumento de preços, porque as empresas destinaram produção para o exterior, desabastecendo aqui dentro. É, por que que ainda o índice de preço, a inflação de consumidor ainda não é tão alta? Bom, porque por conta da pandemia, as empresas elas não estão conseguindo repassar esses aumentos de preços ali para o consumidor, né? Ou seja, ainda está muito represado no atacado e na produção. Ainda não chegou no varejo. E espero que não chegue, porque senão a nossa vida vai ficar complicada, né? Mas é isso que está acontecendo, né? Então, ou seja, uma boa parte aí da inflação que nós temos é por conta da desvalorização cambial que houve por causa da pandemia, né? Porque aí vem pandemia, suspensão de atividades, investidor estrangeiro, ele olha e fala: opa, peraí, vou tirar meu dinheiro daqui, vou levar para um lugar mais seguro, não sei o que vai acontecer, né? E aí eles aumentaram a demanda por moeda estrangeira, a taxa de câmbio desvalorizou. Quando ela desvalorizou, ela trouxe essas consequências aqui para o mercado interno. Bom, mas além da desvalorização, também existe o fenômeno oposto, que é o fenômeno da valorização cambial. E agora eu vou dar uma outra causa possível para valorização cambial, que é o quê? É o aumento de exportações do país. Foi algo que aconteceu muito durante o governo do ex-presidente Lula, que durante o governo dele, ele pegou uma fase que a economia mundial estava em grande expansão, né? E aí com alguns países como China, Estados Unidos, a própria União Europeia crescendo bastante, havia uma demanda muito grande por produtos brasileiros, sobretudo as commodities. E aí as exportações do Brasil cresceram muito, porque os países compradores estavam crescendo muito. E aí quando o país exporta, tem aumento de exportações, então ao mesmo tempo que tem um aumento da saída de mercadorias do país para o exterior, tem um aumento de entrada do quê? De moeda estrangeira, porque é o pagamento a essas exportações. Só que essas empresas que exportam não vão poder usar dólares aqui dentro. Elas vão ter que converter em reais. Aí vão converter em reais significa o quê? Eu tenho dólares, preciso converter em reais, então eu preciso vender meus dólares, né? Então essas empresas vão ao mercado cambial, só que elas vão o quê? Na condição de ofertante. E na condição de ofertante, eles vão lá e aumentam a oferta de dólares. Então isso vai provocar o quê? Uma expansão da oferta. Na taxa de câmbio vigente, eu vou ter muito mais dólares para serem vendidos do que para serem comprados. Bom, então simplesmente o que acontece? É, os vendedores de dólares, eles não conseguem vender, porque o dólar está relativamente caro. Então eles fazem o quê? O que qualquer empresa faria quando tem mercadoria não vendida. Só que aqui, particularmente, a mercadoria é dólar. Faz o quê? Abaixa o preço, né? Então vai reduzindo o valor pedido pelos dólares. Quem poderia comprar vai comprando até que, né, essa redução ali do preço exigido para cada dólar vai diminuindo, então outros vão comprando, então nós temos um aumento ali da quantidade de dólares transacionada no mercado cambial, só que com uma redução da taxa de câmbio. Significando que agora é preciso entregar menos reais para cada dólar, né? Então, seja, o
real ficou valorizado. Eu entrego menos reais para cada $1. E no caso da valorização cambial, nós vamos ter efeitos opostos ao que a gente tinha para a desvalorização. Então, por exemplo, a valorização ela aumenta o valor da riqueza em moeda estrangeira, né? Então, digamos que teve uma entrada de capital no país no valor de $100.000 e que a taxa de câmbio era de R$ 2 por dólar. Então tem 100 mil entrando, cada dólar vira R$ 2. Bom, então, quanto que é o valor em reais dessa riqueza em moeda estrangeira? Então vai ser os $100.000 vezes a taxa de câmbio, que agora eu quero converter dólares em reais, que é R$ 200.000. A mesma situação que a gente tinha no exemplo lá da desvalorização. Só que agora, o que acontece, né? Esse dinheiro ficou aplicado, também a mesma aplicação de 10%, ele passou a ser R$ 220.000. Aí repara que para a taxa de câmbio anterior, né, de R$ 2 por dólar, então R$ 220.000 equivaleriam a $110.000. Só que digamos que houve uma valorização cambial. A taxa de câmbio passou a ser de R$ 1,60 para cada dólar. Então veja, a pessoa trouxe 100 mil, ficou aplicado, converteu a 200 mil, ganhou 10%, ficou 220 mil. Então, numa taxa de câmbio de R$ 2 por dólar, né, bastaria dividir 220 mil por 2. Então, eu teria $110.000, que é o normal, né, porque é só aplicar 10% de ganho sobre os 100 mil. Então, seriam $110.000. Só que o que aconteceu? Quando foi levar essa riqueza embora do país, teve uma valorização cambial. O câmbio valia 1,60. Então, quanto que era o valor, o novo valor em dólares dessa aplicação aqui de R$ 220.000? É os 220 mil, só que agora eu quero converter reais para dólar, então eu divido pela taxa de câmbio. Se eu fizer essa divisão, o que vai acontecer? Vai dar $137.500. Então, repara que essa riqueza, que na taxa de câmbio anterior ela seria de $110.000, agora ela passou a ser de $137.500. Então, a simples valorização cambial aumentou o valor da riqueza em moeda estrangeira. Isso que aconteceu para esse investidor estrangeiro, aconteceria para pessoas que estivessem dentro do Brasil também, né? Porque esse efeito adicional aqui, ó, então ele tinha que ter saído com $110.000 a taxa de câmbio anterior. Só que como a taxa de câmbio valorizou, ele acabou levando mais 27.500 por conta da mudança na taxa de câmbio. E naturalmente, né, se isso aconteceu para esse investidor cujo dinheiro estava aqui dentro, para nós que estamos aqui dentro, digamos que a gente tivesse ali R$ 1.000.000, né, o que vai acontecer? Então, na taxa de câmbio de R$ 2 por dólar, quanto que é o valor da nossa riqueza de R$ 1.000.000 em dólares, né? Como a gente já viu esse cálculo, é assim, né? Eu quero converter reais em dólares, então eu vou dividir o valor em reais pela taxa de câmbio. Então, meus R$ 1.000.000 convertido para dólar valem $500.000.
Ok, como a gente já tinha visto até no caso anterior. Só que digamos que agora teve uma valorização cambial. Opa, peraí que está errado. Então, digamos que agora teve uma valorização cambial. A taxa de câmbio passou de R$ 2 por dólar para R$ 1,60 por dólar. Então, o que acontece? Quanto que é o valor em dólares da nossa riqueza de R$ 1 milhão? Né? Mesma operação. Vou dividir o 1 milhão por 1,60 agora. Ou seja, vou dividir a riqueza pela taxa de câmbio. Então, fazendo essa conta, de 1 milhão dividido por 1,60, a minha riqueza de R$ 1 milhão para a nova taxa de câmbio, agora equivale a uma riqueza de 625 mil dólares. Então, ou seja, a valorização cambial aumentou o valor da minha riqueza interna em moeda estrangeira. Por isso que a vida fica boa quando tem valorização da taxa de câmbio do ponto de vista da riqueza em moeda estrangeira. A gente fica mais rico em moeda estrangeira do que a gente estava antes. Bom, mas além desses efeitos, né, do efeito de aumentar o valor da riqueza em moeda estrangeira, nós temos outros efeitos da valorização cambial, que são a, a valorização cambial estimula a redução das exportações da mercadoria, caso o preço interno dessa mercadoria permaneça constante. Como é que isso acontece? Bom, então vamos pegar uma mercadoria cujo preço interno seja de R$ 100 e digamos que a taxa de câmbio seja de R$ 5 por dólar. Então, o preço dessa mercadoria em moeda estrangeira, né, ou seja, o preço em reais convertido para dólar, por essa taxa de câmbio, ele vai ser quanto? Né? Então, de novo, eu quero converter reais para dólar, eu vou dividir o valor em reais pela taxa de câmbio. Então, vou ter que fazer quanto? Meus R$ 100 dividido por R$ 5 por dólar. Então, ou seja, o preço dessa mercadoria no mercado internacional para essa taxa de câmbio é 20 dólares. Bom, mas aí, digamos que aconteça uma valorização cambial e a taxa de câmbio ela passe a ser de R$ 4 por dólar. Ou seja, antes, cada R$ 5 viravam $1. Agora, cada R$ 4 vira $1. E aí vamos supor que o preço da mercadoria aqui dentro ficou o mesmo, né? Porque o preço para os produtores continuou o mesmo, nada mudou no mercado interno, só mudou a conversão desse preço de reais para preço em dólar, que agora passou a ser por essa taxa de câmbio de R$ 4 por dólar. Bom, então quanto que passa a ser o preço dessa mercadoria, que aqui dentro custa R$ 100, no mercado internacional em dólares? É só fazer a mesma operação, né? Vou dividir o preço da mercadoria em reais pela taxa de câmbio. O preço continuou R$ 100, só que agora a taxa de câmbio passou a ser 4. Com isso, o que aconteceu com o preço dessa mercadoria medido em moeda estrangeira, ou seja, no mercado internacional? Ele passou a ser de 25 dólares. Ou seja, a valorização cambial tornou a nossa mercadoria exportada mais cara. Como houve um encarecimento da mercadoria no mercado internacional, ou seja, em dólares, vai haver uma queda de demanda por exportações. Ou seja, os compradores externos vão querer comprar menos
dessas mercadorias. Simplesmente porque, para eles, ela ficou mais cara. Bom, com isso, o que também vai acontecer? Eh, com menos compras feitas por compradores externos, vai sobrar mais mercadoria aqui dentro. Então nós vamos ter o quê? Mercadorias que antes essas mercadorias que antes eram exportadas, agora elas vão passar a ser vendidas dentro do mercado interno. Então nós vamos ter o quê? Um aumento da disponibilidade de mercadorias dentro do país, um aumento da oferta agregada, e por conta de um maior número de mercadorias para serem vendidas, então isso vai fazer com que os preços dessas mercadorias diminuam aqui dentro, reduzindo o índice geral de preços e, portanto, a inflação dentro do país. E esses efeitos, eles vão ser reforçados por aquilo que acontece para as empresas, né? Porque isso aqui é um efeito que é provocado pelos compradores de fora do Brasil, né? Eles param de comprar. Bom, e as empresas estão produzindo, precisa vender aqui dentro. Só que aí, né, colocando mais mercadoria à venda, os preços diminuem, temos queda de inflação. Agora, para as empresas também acontece o quê? As empresas agora elas têm menor ganho com exportações, né, para mercadorias cujo preço seja determinado no mercado internacional, como é o caso das commodities. O que vai acontecer? Então, digamos que uma mercadoria tem um preço internacional, né, determinado no mercado internacional, em $20, e que a taxa de câmbio era de R$ 5 para cada dólar, né? Ou seja, cada dólar vira R$ 5. Então, essa empresa, quando ela exporta, quanto que ela ganha de preço por unidade ou receita unitária para cada mercadoria que é exportada? Bom, ela vende a $20, cada dólar vira R$ 5, então, em reais, os $20 equivalem a R$ 100, que é o que ela ganha ao vender cada unidade da mercadoria, que vai constituir, então, a receita unitária com exportações para essa empresa, né, que é o valor do preço em reais, R$ 100. Bem, mas aí digamos que, como eu disse, não importa o motivo, estamos estudando o efeito da valorização cambial. Aconteça uma valorização da taxa de câmbio, como por exemplo, a taxa de câmbio ela passa a ser R$ 4 por dólar. E o preço da mercadoria, né, determinado no mercado internacional, continua o mesmo. Então a empresa exporta, vai receber como pagamento $20 por unidade. Só que aí o que acontece? Quando ela converter esses $20 para reais, a conversão agora vai se dar de que forma? Cada dólar vai virar R$ 4. Bom, então, $20 é 20 vezes R$ 4. Ela vai ganhar quanto em reais? R$ 80, né? Então, o preço continuou no mercado internacional, continuou o mesmo, só que a conversão agora de cada dólar vira menos reais, então, agora para ela ganha R$ 80 como receita unitária de venda com exportação. Então, perceba que a valorização cambial fez com que a receita unitária com exportação caísse de R$ 100 para R$ 80. Então agora fica o quê? Fica menos interessante para a empresa exportar. Porque se ela mandar colocar produção para exportação, ela vai ter menos receita do que ela tinha antes. Enquanto que dentro do país continuou igual, porque a única coisa que mudou foi o quê? A taxa de câmbio. E a taxa de câmbio não tem efeitos imediatos, né, sobre os preços dentro do país.
Então, ou seja, dentro do país ela continuou vendendo a R$ 100. Fora do país ela vendia a 100, passou a vender 80, ficou pior. Então o que que as empresas vão fazer? Elas vão desviar produção que antes era destinada para o mercado externo, elas vão vender dentro do país. E com isso vai aumentar naturalmente, né, porque já vendia um tanto dentro do país, aí deixa de querer exportar para vender aqui dentro. Então, vamos ter o quê? Uma maior oferta agregada de mercadorias, né, e aí com mais mercadorias para serem vendidas, é natural que haja uma redução do preço. E a empresa pode fazer isso, porque olha só, repara, que se ela vende aqui dentro a 100 e vendia fora a 100, estava tudo igual. Aí, digamos que aqui dentro ela continuou vendendo a 100, só que fora ela, se vendesse, ganharia 80. Bom, então ela poderia fazer o quê? Olha, eu prefiro vender dentro, baixando o meu preço de 100 para 95, do que vender, do que exportar e fazer algo que seria equivalente a baixar o preço de R$ 100 para 80. Então ainda é mais negócio vender aqui dentro, mesmo que reduzindo o preço. Por quê? Porque ainda consegue ter uma receita maior do que com exportação. E aí, claro, né, com mais mercadoria para ser vendida, tem, tem essa questão, né, que a empresa, como a receita com exportação cai consideravelmente, ela pode vender aqui dentro mais barato. E aí, com isso, os preços aqui dentro do país vão diminuir, vai ter uma redução do índice geral de preços, vai ter uma queda de inflação. E por fim, o último efeito, que é o quê? A valorização cambial, ela vai estimular o aumento das importações, sobretudo das importações que têm preço determinado no mercado internacional. Eh, Como que isso vai acontecer? Assim, ó, digamos que o preço da mercadoria importada seja R$ 20 e a taxa de câmbio R$ 5 para cada dólar. Ou então quer dizer que cada R$ 1 vira 5, perdão, cada dólar vira R$ 5, então US$ 20 vão ser quanto, né? Ou seja, esse preço de US$ 20 seria que preço em reais? Seriam os US$ 20 vezes R$ 5 por dólar. Então essa mercadoria custaria aqui dentro do país R$ 100. Mas aí digamos que houve, né, uma valorização cambial e a taxa de câmbio passou a ser R$ 4 por dólar. E o preço no mercado internacional continuou sendo US$ 20. Então, quanto que passa a ser o preço dessa mercadoria agora com a nova taxa de câmbio? Vai ser os US$ 20, que é o preço no mercado externo, né, o preço de importação, só que agora cada dólar vira R$ 4. Então, essa mercadoria que custa US$ 20, em reais, ela passa a custar US$ 80. Então, o que acontece? Tem um barateamento do preço das mercadorias importadas. Com as mercadorias importadas ficando mais baratas, é natural que haja um aumento da compra de mercadorias importadas. Então, vai haver um aumento de importações por causa da valorização cambial. E com isso, o que que acontece? Eh, a valorização faz com que haja uma redução de exportações, então acaba sobrando mais produção para ser vendida no mercado interno. As importações ficam mais baratas, então começa a ter mais entrada de importação. E além disso, então isso por si só, entrando mais importação, a gente vai ter mais oferta de mercadorias dentro da economia, o que vai forçar a inflação para baixo, né? Vai gerar mais, ter mais mercadoria para ser vendida, né? Porque além das nacionais que deixaram de ser exportadas, ainda tem mais entrada de importações. Então tem mais mercadoria para ser vendida. Quando isso acontece, né, mais mercadoria para ser vendida, é redução de preço. Redução de preço reduz o índice geral de preços, reduz a inflação.
E além disso, o que acontece? Tem aquelas importações indispensáveis, que não tem como não ter. Bom, então o que que vai acontecer com essas importações? Elas simplesmente vão continuar acontecendo, só que agora com valor em reais menor, fazendo com que nós tenhamos então uma deflação de custos. Ou seja, as mercadorias que não tem como deixar de importar vão continuar sendo importadas, só que agora elas vão custar mais barato. Nós vamos ter uma deflação de custos, que é a situação oposta que acontece na desvalorização cambial.